mais gostosa, mais importante, pelo menos no meu modo de entender. Nós estamos aqui sendo impactados pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos ouvindo algo grandioso do Senhor, que precisa proporcionar uma mudança brusca no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. E nós estamos querendo reconstruir. Estamos trabalhando o livro de Neemias. E agora, nós vamos para a parte 4, que eu chamo de quarto estágio da reconstrução. Estamos reconstruindo. Nós já passamos pelo primeiro estágio. Tudo começa com o choro. Se não houver choro, nada mais vai acontecer. Depois, eu preciso ter uma decisão para sair do choro e ir para um estágio de colocar a mão na massa, decidir pela mudança. Depois eu tenho que entender que mesmo chorando, mesmo estando decidido pela mudança e colocando a mão na massa, que a coisa não vai ser fácil, que eu vou ter oposição, que o diabo realmente vai olhar para mim e vai continuar querendo me derrubar no percurso da minha jornada cristã, e eu não posso me apavorar com isso. Eu tenho que manter a minha vida cristã sem esmorecer, eu tenho que ser resiliente, eu tenho que levar pancada aqui, pancada lá, mas eu não posso sair do rumo de Deus para a minha história. Até aqui a gente viu 3 fases da reconstrução. Hoje nós vamos olhar de uma maneira um pouquinho mais individualizada para a coisa. Hoje eu quero mostrar para você que Neemias, nessa quarta fase, Neemias agora ele passa a ser para a gente um exemplo como pessoa, mas não só como um administrador do negócio, não só como um visionário de Deus, não só como alguém que Deus levanta para iniciar o processo. Ele não é especial só por causa disso. Neemias ele vai ser, e ele é especial, ele se demonstra especial, porque ele vai ser um exemplo a ser seguido pelas pessoas, como membro do corpo. É mais ou menos como se você pudesse pegar o personagem que é o líder, como que um pastor do rebanho, mas você dissociar a figura do pastor e olhar para ele como ovelha, como alguém que faz parte do corpo. E essa ovelha é que vai ser um exemplo para as outras ovelhas. Neemias, ele vai viver esse processo dessa forma, nessa quarta parte da reconstrução. Seja você também um exemplo a ser seguido, porque Neemias foi um exemplo a ser seguido. Bom, o sermão ele vai ser resumido de uma forma bem simples. Neemias ele vai ser um exemplo para mim e para você no temor à palavra de Deus. Neemias vai ser um exemplo no esforço pessoal, e Neemias vai ser um exemplo de disciplina na minha história. São essas 3 coisinhas que eu vou falar para você hoje, em nome de Jesus. Vamos olhar então para o primeiro. Neemias, ele vai ser um exemplo para mim e para você no temor à palavra de Deus. Em Neemias capítulo 5, eu não tenho tempo para ler, ainda mais que vocês já leram Neemias 5, do 1 ao 13, vai mostrar que enquanto o pessoal vai começar o processo, vai trabalhar, Neemias vai descobrir que, sociologicamente falando, existem problemas que vão além dos muros estarem derrubados, das portas estarem queimadas a fogo, das casas estarem destruídas. Sabe aquela coisa assim, quando você começa a entrar na intimidade das pessoas, você começa a descobrir que tem mais problema do que você imaginava? Neemias, ele começa a perceber isso. E ele vai perceber no cenário aqui narrado, no capítulo 5, de 1 a 13, que existe uma crise financeira instaurada no meio da população que habitava Jerusalém naqueles tempos. E ele vai descobrir que estão existindo consequências sociais drásticas, complicadas.
E ele não pode olhar para aquela situação e fazer vista grossa. Ele não pode simplesmente chegar lá e falar: olha, eu não tenho nada a ver com a tua vida particular. Eu vim aqui para construir um muro, eu vim aqui para colocar portão na cidade, eu vim aqui para fazer uma obra administrativa. Olha, se você está padecendo, eu não tenho nada a ver com a sua vida, Deus vai ter que levantar outra pessoa, porque eu vim aqui direcionado por Deus para fazer isso. Ele não faz isso. Neemias, ele vai ter um temor à palavra de Deus. E quando ele descobre que o povo está passando por muita dificuldade, e a dificuldade ali, queridos, é dificuldade financeira mesmo. E Neemias vai mostrar para o povo que eles estão mais uma vez quebrando a palavra. Lembra do primeiro dia que eu falei que Neemias, ele fez um link? Por que a situação presente está instaurada? É por causa do passado. No passado nós erramos e hoje nós estamos assim. Por quê? Porque nós erramos no passado. Aí quando ele cai nessa situação financeira aqui, ele vai se lembrar de Êxodo 22, 25. Porque o que está acontecendo ali é uma quebra da lei. As pessoas estão passando dificuldades, as pessoas não têm dinheiro, e as famílias começam a dar seus pulos para sobreviver. Eles começam a vender casa, começam a vender bens, eles começam até a escravizar os próprios filhos. Que coisa terrível, gente. Você precisar escravizar o seu filho para você sobreviver. Era esse o cenário que está instaurado ali. Se você ler com calma, você vai perceber isso. É uma crise sociológica no meio do povo judeu. Isso era inadmissível. Isso não podia ser um costume lá de fora, mas o povo judeu, eles tinham que tratar-se mutuamente de uma maneira muito temente a Deus. Tanto é que Êxodo, que não deixa de ser também um livro da lei, vai dizer o seguinte, ó: se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, ó, ele tá separando as coisas. Se for para gente de fora, é um jeito, mas se você emprestar para alguém do meu povo, diz o Senhor, quem é o meu povo? É o seu irmão, né, judeu, o seu irmão, aquele que foi escolhido junto com você. Se fizerem alguém do meu povo, algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. E você vai ver no cenário aqui de Neemias 5:13, de 1 a 13, que as pessoas já tinham até vendido casas, vinhas, propriedades, e alguns deles já tinham vendido os próprios filhos como escravos para outras famílias judias. E sabe qual que é o terror disso? É que as outras famílias aceitaram esse negócio. Quando a palavra de Deus dizia para eles: não cobre juros de ninguém, não empreste visando lucro. Eles estavam fazendo aquilo com naturalidade, pensando que não haveria problema. Esse povo não estava temendo a palavra de Deus. Eles estavam vivendo e sobrevivendo do jeito que eles achavam que tinham que viver e sobreviver. No entanto, Neemias, ele percebe essa prática opressora que está existindo em desacordo com a lei. E Neemias, ele era assim, ele como pessoa, era um cara altamente temente a Deus. Ele levava uma vida de temor. E porque ele, aí que entra a questão, seja um exemplo no temor à palavra de Deus. Você seja como Neemias, não como o povo que estava lá para sobreviver, fazia qualquer negócio, certo? Neemias, ele vai readaptar, reorganizar todas as coisas. Ele não vai aceitar aquele processo. E ele vai chamar as pessoas, vai chamar no gabinete pastoral e vai conversar com os indivíduos lá e falar: escuta, o que vocês estão fazendo? Vocês não leram a Torá? Vocês não leram o que Deus havia dito para a gente?
Qual deveria ser o nosso tratamento com relação à questão de finanças dentro do nosso povo? Vocês esqueceram o que Deus havia dito? E aí ele vai colocar ordem na casa. Ele vai resgatar escravos judeus. E aqui é interessante, porque aqui não está falando dos escravos judeus que foram vendidos para os próprios judeus. Já tinha judeu vendendo familiares, provavelmente filhos, para outros povos. E Neemias, junto com talvez algumas outras pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouquinho melhor, eles resgataram, eles foram lá e falaram assim: nós vamos comprar de volta essas pessoas. Essas pessoas não podem ser escravos de outros povos. No capítulo 5, verso 8, isso acontece. Ele vai emprestar dinheiro do próprio bolso e também trigo ao povo, no capítulo 5, no verso 10. E ele vai fazer isso com base em Êxodo 22. Ele não vai comprar dinheiro das pessoas. Ele vai emprestar. Você está precisando, eu vou te dar. Quando você puder, você me paga. Mas você não precisa pagar juro para mim. Aí, ele abdicou das regalias que ele tinha, que eram legítimas de qualquer governante. Ele é que tem a autorização de quem manda no mundo. Ele é que vai até lá. Ele tem cartas do rei para fazer e acontecer lá na Judéia, lá em Jerusalém. Ele passa a ser a autoridade máxima política ali, porque ele é o representante do imperador da época. E aí ele chega lá, e como todo representante político, ele tinha os seus direitos políticos, porque aquele povo que estava lá continuava pagando imposto para o império. E Neemias, como enviado do governo, ele teria direitos de moradia, ele teria direitos de receber parte do dinheiro do imposto, e a Bíblia vai falar que ele abdicou dessas regalias que eram legítimas do governante em 5,14. O texto vai dizer que ele mesmo custeava as despesas do palácio, gente. Ele não pegava imposto do povo para custear as despesas do palácio. Está aqui um cara que é um exemplo de cidadão honesto, que não usurpa, que não passa ninguém para trás, e que ele é altruísta, porque ele prefere levar o prejuízo em prol do seu povo, em prol da sua, entre aspas, da sua igreja. Ele não quer se dar bem em cima da sua igreja. Ele, muito pelo contrário, ele empresta dinheiro, ele ajuda, ele é um exemplo a ser seguido, sem dúvida. E ele não esperou nada em troca. Tem uma coisa no verso 16, alguém lê para mim aí, o verso 16 inteiro, do capítulo 5, verso 16, veja para mim o finalzinho do texto. Pode ler. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho desse muro, todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Essa partezinha final aí, que a gente às vezes passa batido, ele faz questão de dizer: eu não comprei nenhum pedaço de terra aqui. Eu não estou sendo oportunista, chegando numa terra desolada, que não vale nada, porque terra desolada não vale nada, e de repente eu dou um boom imobiliário, e é isso que ele fez, não foi isso que ele fez? Ele deu um boom imobiliário, e a terra que não valia nada, agora é uma terra cercada, protegida, e você vai descobrindo depois do percurso que ele vai levantar as casas também, ele vai inspirar o povo a progredir, ele vai conseguir fazer isso. Se ele é um espertalhão, se ele é algum espertalhão dos dias modernos, ele fala: eu chego lá, e eu invisto pesado, eu compro tudo que eu puder, eu faço aquele povo trabalhar, eu levanto o negócio, e depois eu vou estar com o burro na sombra, porque o que eu vou ganhar de dinheiro nesse processo não é brincadeira, não. Qualquer pessoa interesseira iria pensar exatamente isso, mas Neemias é um cara altamente comprometido com Deus, e ele faz questão de dizer para o povo: eu não comprei nada aqui, eu não estou fazendo isso
porque eu quero me dar bem. Ele é um exemplo para mim, ele é um exemplo para você. A Bíblia diz, irmão, que o Senhor abençoa a honestidade, mas a Bíblia também diz que o Senhor abomina, é maldito diante de Deus, o que? A balança enganosa. O que é balança enganosa? É você lidar nos seus negócios com falcatrua. Não sei como é que está a tua vida financeira, tua vida comercial, tua vida no trabalho, mas eu estou dizendo para você, se você quer reconstruir, lembra que eu estou sempre dando aqui um senso de coletividade para a gente, que não vai ser um ou dois que vai fazer esse negócio acontecer, são todos nós juntos, todos nós trabalhando da mesma forma, do mesmo jeito. Agora, se você, meu irmão, se você não teme a Deus nesta área financeira, comercial, administrativa da tua vida, se a tua balança é enganosa, e não importa se a tua balança é enganosa só em 1 centímetro, Deus não vai te abençoar. E se Ele não abençoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 dentro de uma igreja de 130, isso vai respingar no grupo. Você precisa ter temor a Deus nessa área. Uma das coisas que a gente precisa levar em consideração, que a gente fala sempre dos negócios que a gente tem com as pessoas. Quando a gente fala de balança enganosa, a gente sempre fala dos negócios que a gente tem com outros. Mas não se esqueça, gente, todos nós aqui temos negócios financeiros com o nosso próprio Deus. E Deus, Ele fala sem medo: vocês estão me roubando. E ainda perguntam: do que eu estou te roubando, Senhor? Ele fala isso. Isso é balança enganosa, irmão. Quando você rouba alguém, é balança enganosa. Quando você não tem a coragem, porque tem que ter coragem, tem que ter dependência total do Senhor, de ser um cara fiel, fidelíssimo. Quando você não faz isso, você talvez não caiu na real ainda, mas você está usando balança enganosa com o próprio Deus, e está pensando que Deus vai te abençoar, e Ele não vai, porque Deus, Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, e Deus não trata as coisas com leviandade, igual às vezes a gente trata. Então, cuidado com isso. Lembra que eu coloquei esse texto aqui, nesses dias? Esse texto, ele fala de como as coisas são hoje. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos. Olha o que começa a lista aqui, ó. Egoísmo e avareza. Isso tem a ver com quem eu sou na minha área financeira. A lista encabeça. E isso está acontecendo no mundo inteiro. E infelizmente isso também está acontecendo no meio da igreja. A Bíblia vai dizer assim, que essas pessoas, todas essas pessoas com todas essas prerrogativas ruins aqui, ó, ela vai dizer assim, ó, tendo aparência de piedade. Eles parecem piedosos, mas eles negam o poder de Deus. Eles parecem piedosos, mas não são, porque aos olhos de Deus, Deus sabe. Então, meu irmão, Neemias, ele é um baita de um exemplo na minha vida e na sua vida de uma pessoa temente à palavra do Senhor. Ele vai fazer questão de que ele mesmo cumpra, e ele vai fazer questão de que todo o povo cumpra. Por isso ele chama o povo. E é engraçado que depois, eu não vou abordar isso lá para frente, mas depois ele vai chamar o povo e vai fazer o povo fazer um juramento em praça pública, diante dos sacerdotes, de que tudo aquilo que eles vão conversar no capítulo 5, de 1 a 13, e na resolução, de que aquele povo vai fazer um juramento em praça pública diante dos sacerdotes, dizendo: vai ser assim, nós não vamos a partir de hoje cobrar juros de mais ninguém dentro do povo, nós vamos devolver os filhos que são escravos, nós vamos restaurar a paz em função da palavra, de cumprir a palavra de Deus. Segunda coisa, Neemias, ele vai ser um exemplo para a gente no esforço pessoal, gente.
Esse cara ele vai se envolver. Na vida cristã, nem todas as coisas caem do céu, irmãos. Em Neemias capítulo 5, verso 16, ele vai dizer assim, Neemias vai dizer: eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Ele não é um cara que chega e manda fazer. Ele é um cara que chega, manda fazer, mas ele se esforça de uma maneira pessoal. Ele vai junto com o povo, ele sofre junto com o povo, ele vai ter as mãos calejadas do trabalho duro, ele vai ter noites sem dormir, em função das dificuldades que eles vão enfrentar no meio do percurso. Ele é um cara que vai sofrer. Ele não vai ficar num gabinetezinho lá, na administração geral da obra, recebendo material, mandando funcionário. Não, ele vai dizer, ele faz questão de dizer para o povo: eu mesmo, com as próprias mãos, eu meti a mão na massa nesse negócio. Ele é um exemplo para mim e para você, porque no reino de Deus não tem espaço para aqueles que só querem falar como que deve ser feito. No reino de Deus tem espaço para aqueles que juntam as forças, juntam as mãos e vão juntos realizar a obra. Neemias, ele é para mim um exemplo no esforço pessoal, porque ele vai fazer a obra. Em Neemias 5, de 1 a 13, que é o texto que a gente usou agora há pouco aí, de base, ele mesmo cuidou das finanças do próprio povo. O povo não sabia o que fazer, o povo estava querendo sobreviver, e se para sobreviver eu tenho que dar o meu filho como escravo, em última instância eu vou dar. E de repente, Neemias tira um coelho da cartola e fala assim: escuta, esse negócio não pode. Esse negócio está viciado. Essa transação que vocês fizeram aí, isso Deus não aprova. Nós somos um povo de Deus. A nossa lei, a nossa base legal é a Torá. E na Torá, a Torá não permite essa situação acontecer. Você não pode deixar, ninguém pode te cobrar juro, você é povo de Deus, Ele vai resolver o problema, entre aspas, jurídico que está acontecendo ali. Ele é quase que um advogado para os mais fracos e mais pobres da sociedade, e ele vai ser um exemplo de trabalho, porque esse negócio dá trabalho. Às vezes a gente pensa que não, que ele chegou lá, porque a Bíblia é muito simplista na escrita, e a gente pensa que ele resolveu esse negócio de um dia para o outro. Espera aí, cara, você vai querer dizer que agora eu comprei 10 escravos aí, eu paguei preço de ouro nesses 10 escravos, e agora você vai dizer para mim que eu tenho que devolver os escravos? Você acha que ele não enfrentou oposição política por causa desse negócio? Você acha que as pessoas começaram a gostar dele? Você acha que todo mundo aplaudiu quando ele chegou lá, falando: tem que fazer isso, aquilo? É claro que boa parte aplaudiu, talvez a maioria, porque era a maioria que estava sofrendo financeiramente, mas os nobres, os caras da grana, os caras que definiam o processo, os caras que estavam se dando bem em cima do negócio, você acha que esse povo aplaudiu Neemias? Leia o texto de Neemias e descubra com muita cautela como ele teve problemas com pessoas de autoridade. Sanbalate e Tobias, você acha que eles eram quem? Zé Mané, Zé Ninguém lá no meio da turma? Não, eram pessoas políticas, fortes adversários políticos, gente que estava ganhando prestígio, gente que estava se dando bem com a desgraça alheia, gente que estava querendo manter o status quo social para continuar se dando bem. E era isso que estava acontecendo. Neemias bota o negócio por água abaixo, e ele vai fazer grandes inimigos por causa disso. Quantas vezes nós não queremos? Eu vejo isso na igreja ano após ano, mês após mês. As pessoas não querem. Quando eu digo as pessoas, são os membros da igreja, você, porque vocês acham que essa é a responsabilidade só do pastor, que o pastor tem que sujar a mão para resolver um problema cabeludo na igreja. Isso aqui, olha, isso aqui é muito complicado, eu sou tão amigo do fulano, eu não vou me desgastar com o fulano. Pastor, o problema está com você. Sabe aquela brincadeira de criança? Está com você, não é mais meu. Passa o negócio para adiante, não quer resolver. Por que as pessoas não querem resolver? Porque elas querem estar politicamente bem diante das pessoas. Eu não sei aonde as pessoas leram na palavra que é o pastor quem resolve os problemas
cabeludos dentro da casa de Deus. A Bíblia diz, se existe alguma coisa, ou se você tem algo contra o seu irmão, no sentido de você saber alguma coisa complicada, o que a Bíblia diz? Vá e fale ao seu líder. O que é? Vá você e fale com ele. Se ele não te der ouvidos, pegue mais uma testemunha, leve, está escrito lá, pegue o seu pastor e vá com ele. Não, está dizendo, leve uma testemunha, pode ser o pastor, pode ser qualquer outra pessoa, mas você é o personagem central. Se ele ainda assim não te der ouvidos, você leva para o pastor da igreja, é isso? Não, você leva para quem? Para a igreja do Senhor, que é o conjunto de todos nós. Mas nós escapamos desse tipo de coisa, que a gente quer politicamente ficar corretinho com todo mundo, sem desgaste com ninguém, e aí, como existe a figura pastoral, aí a gente empurra tudo para o pastor, e a gente espera que o pastor resolva todas as coisas. E na verdade isso não é bíblico, e a gente não está cumprindo a palavra, mas a gente está achando que ele está agindo da forma correta. Esse cara, ele vai cuidar pessoalmente, e ele vai ficar em maus lençóis, porque ele vai cuidar do povo. E ele cuida da proteção, ele vai falar também no texto. Ele é um cara que é um exemplo pessoal, de esforço pessoal aí, para mim e para você. Mas é preciso trabalhar duro para isso. Dá trabalho. Não é uma coisa simples, não. É preciso você ter para você ser um exemplo, é preciso você trabalhar muito. E trabalhar muito para fazer a vontade de Deus. Eu vou só dar um exemplo aqui, tá? Vou pegar um exemplo dentre tantas coisas que podem acontecer no reino, de questão de como é difícil esse negócio de você trabalhar duro para fazer a vontade de Deus. Quando você pega o índice de divórcios na sociedade cristã e não cristã, você sabia que percentualmente falando, o índice não é muito diferente? A gente tem uma ideia de que dentro da casa de Deus, o índice de divórcio ele é bem menor comparado com o povo do mundo. Mas você sabia que a última estatística que eu vi dava em torno de 35%, tanto para a gente do mundo, quanto para a gente dentro da igreja. Eu vou dizer uma coisa bem séria para você, ser casado dá trabalho. Quem é casado aqui? Ser casado dá trabalho. E para você continuar casado, você tem que tomar uma postura, e é uma postura de ser protagonista, e que dá um trabalho tremendo para fazer a outra pessoa se sentir bem, feliz e realizada. Isso é casamento, de verdade, à luz da palavra de Deus. Então a gente pensa que só porque sou crente, que eu vou conseguir ter meu índice de acerto vai ser melhor. E não é. E sabe por que não é? Porque o crente, assim como qualquer outra pessoa, ele quer as coisas fáceis. Ele não quer ter trabalho. A gente foge de trabalho, gente. Todos nós fugimos de trabalho. E dentro de casa é a mesma coisa. Para eu deixar a Andréia bem, feliz, para eu encher o tanque de amor dela, para ela se sentir plena, eu tenho que trabalhar. E eu tenho que trabalhar muito. Porque essa mulher é exigente. E eu não estou falando de joias. Você viu como que ela tem, quantas joias que ela tem? Então, não estou falando de joias. É o único ouro que ela viu na vida e vai ver. E vai saber, Deus quer. Eu vou ter que investir muito para fazer ela feliz. E ela, se ela quiser fazer a vontade de Deus na vida dela e na vida do casamento dela, ela vai ter que investir pesado para me fazer feliz. Só que o problema é que no casamento e em várias outras áreas, a gente quer se dar bem, mas a gente não quer trabalhar, a gente não quer esforço. Neemias, ele é um cara que é exemplo para mim e para você,
de dedicação pessoal no projeto. Ele vai se desgastar, gente, física, emocional, politicamente, e ele vai se desgastar, por que não? Espiritualmente falando. Você acha que não vai haver dias na vida de Neemias que ele vai deitar para dormir numa casinha simples que ele mandou fazer, o que ele fez talvez até com as próprias mãos lá em Jerusalém? Ele morava onde mesmo? Onde ele morava? No palácio. Morava no palácio. O Manuel falou, a gente conversou de tarde. O Manuel falou, Neemias era um dos caras mais importantes, um dos caras mais confiáveis do rei, porque a comida que o rei comia, antes do rei comer, o Neemias tinha que provar para saber se não estava envenenada, se alguém não colocou algum veneno para matar o homem que é o imperador do mundo na época. É o cara mais confiável. Como você trataria o cara mais confiável da sua história? Você acha que ele não dormia num colchão de molas? Da Castor? Você acha que ele não tinha uma vida boa? E de repente agora ele está numa choupana, muito provável. Sabe aquelas casinhas que os pedreiros fazem? Meu querido, fala aí como é que funciona. Começa a obra. Antes de começar a obra, faz a casa das máquinas, faz a casa das ferramentas. E se tem gente que vai morar lá durante a obra, faz a casa dos caras que vão morar lá durante 3, 4, 5, 6 meses da obra, 1 ano, sei lá, 2 anos. E, Claudino, a casa é boa? Quando você que tem mais experiência nessa área aí, os caras colocam o colchão Castor lá para o pessoal dormir? Não. Não coloca. É uma coisa simples. O Neemias, ele vai viver desse jeito. É o cara que sai do palácio e vai sofrer. Vai sofrer. O cara mais importante no império da época, ele vai se desgastar, gente. E, gente, por que esse cara vai fazer isso mesmo? Por que esse cara vai fazer isso? Vai pagar esse preço alto? Por quê? Porque ele foi chamado por Deus para uma obra. E ele aceita essa obra. E agora ele é um exemplo clássico na minha vida e na sua vida de esforço. A nossa reconstrução, e agora eu estou falando da nossa reconstrução. Nossa, aqui ó, Quinta Igreja Batista de Araçatuba. A nossa reconstrução vai exigir de você muito esforço. Está a fim de pagar o preço? Está a fim de pagar o preço? Amém! Vai exigir. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena muito mais para você que para mim. Muito mais para você. Principalmente você que é da cidade. Que não tem pretensões de falar um dia eu vou para lá, eu vou para cá. Você que está estabelecido aqui, tem seus filhos aqui, seus netos vão chegar aqui, vão fazer carreira e futuro aqui na cidade. Vai valer muito mais a pena para você do que para mim. Porque eu não sei, primeiro, eu não sei nem quanto tempo eu vou ficar em Araçatuba. Segundo, se um dia acontecer de eu terminar o meu ministério pastoral aqui com vocês, se eu for até a aposentadoria aqui com vocês, provavelmente quando eu me aposentar, vai acontecer igual está acontecendo com o pastor Israel. Para onde você vai agora? Que você se aposentou? Aí eu vou voltar para a minha terra natal. Minha casa está lá, me aguardando. Vai ser mais precioso. O sonho que a gente está construindo hoje vai ser mais precioso para você do que para mim. Eu não sei, lógico, eu estou fazendo conjecturas aqui. Eu não sei nem para onde a minha filha vai estudar na faculdade. Eu não sei nem quando ela for casar, se ela vai casar com um araçatubense, se ela vai casar com um cara de outra cidade, se ela vai mudar de cidade, se não vai, eu não sei nada. Eu só sei de uma coisa: a probabilidade entre eu e você de usufruir do que nós estamos construindo aqui é muito maior para você do que para mim. Assim como era para Neemias. Neemias é um estrangeiro praticamente. Apesar de ser judeu, ele é filho do
cativeiro, irmão. Ele não, eu não fiz esses cálculos para saber se ele chegou a nascer no cativeiro, mas talvez ele tenha nascido no cativeiro, ou talvez ele tenha ido, como Daniel, bem novinho para lá. E ele ficou tanto tempo lá, que ele já nem se sente mais daquela terra. O nosso trabalho vai ser árduo também. Não dá para ficar escondendo para vocês aqui. Não dá para ficar pintando uma imagem de que vai ser tudo Alice no País das Maravilhas, que Deus vai fazer chover dinheiro do céu, e a gente vai conseguir ter a nossa estrutura física, que os milagres vão acontecer sucessivamente, que você não vai se desgastar emocional, espiritual e às vezes até financeiramente falando. Não dá para mentir para você. Não vim aqui para mentir para você. A gente vai se desgastar nessa reconstrução. A gente vai se esforçar. Eu não estou falando só de construção de tijolo, não, gente. Estou falando de reerguer uma igreja. Porque reerguer uma igreja é mais difícil do que erguer uma parede de tijolo. Quando você reergue uma igreja, é muito mais fácil construir uma parede de tijolo. Você acha que é mais fácil construir um templo, que como a gente sonha em construir, mais ou menos uns 900 metros quadrados, você acha que é mais fácil construir com 130 pessoas ou com 350 pessoas? É muito mais fácil construir com 350, porque primeiro o nosso foco precisa ser o quê? Soerguer uma igreja. Gente, só que a gente não vai fazer isso, não vai conseguir fazer isso se você continuar mantendo a postura que você está tendo até hoje. É por isso que nós estamos falando que a gente tem que jogar tudo no chão, tem que reconstruir. Você tem que jogar o seu estilo de vida como cristão no chão, e você tem que sair daqui desse retiro falando para você mesmo: eu preciso mudar. Se até hoje eu não queria pagar o preço, eu tenho que começar a pagar o preço. Se até hoje eu queria só ir para a igreja e ser servido, eu tenho que olhar para Jesus, que é o meu espelho maior. Eu tenho que olhar porque Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E eu preciso internalizar esse negócio, eu preciso encarnar. É aquilo que Ele está cantando na nossa canção tema: encarnar a verdade que a gente crê. Todo mundo aqui sabe o versículo de cor: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Todos vocês creem que vocês precisam ser assim, no entanto vocês não agem assim. E porque não agem assim, nós vamos continuar mantendo o nosso mundo. A gente, olha só que coisa interessante, nós somos uma igreja pequena, mas que paga suas contas de dia, dá dignidade para o seu pastor, não tem nenhum grande problema, ainda sobra um pouquinho para fazer um investimento aqui, um investimento ali. Então está assim, sabe aquela família que ganha o suficiente para viver e ficar tranquilo? Pois é, esses somos nós. E nós estamos vivendo desse jeito, bem, tranquilos. E aí vamos continuar assim, porque assim está bom. Eu não preciso me esforçar muito. Mas não é isso que Deus espera da gente. Neemias, em terceiro e último lugar, ele foi um exemplo na disciplina. Aqui a gente, eu também, eu me incluo nesse processo. Não pensa você que eu não choro lá em casa quando eu estou fazendo esse negócio, não, porque eu choro lá em casa. E ó, você tem um cara aqui que trabalha bastante e tal, mas eu ainda concordo comigo mesmo, eu ainda não tenho a disciplina que eu gostaria de ter. Não tenho. Eu preciso mudar muito nisso. Eu preciso melhorar. Eu preciso ser uma pessoa melhor na questão da minha disciplina pessoal. E Neemias, ele vai ser um baita de um exemplo na disciplina pessoal. Neemias, ele entra no processo. Neemias, ele vai planejar e ele vai executar, e ele vai ficar nesse giro de planejamento e execução, monitorar a obra, controlar a obra, mas ele vai partir num determinado momento para um encerramento, ele vai botar um ponto final. Então, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você não pode parar no meio. Muitos cristãos da Quinta Igreja Batista de Araçatuba começaram com um gás. Eu me lembro muito bem que quando eu cheguei nessa igreja 8 anos atrás, tinha um monte de gente aqui falava assim para mim: olha pastor, pode contar comigo, olha pastor, estamos juntos,
olha pastor, vamos trabalhar e não sei o quê, ai que bom que o senhor está chegando aqui, nós estamos com muitas expectativas em cima do senhor, vamos junto. E muitos destes, eles já saíram de lá. Eles já falaram, está muito difícil, não sei o quê, muitos. Eu vim aqui para dizer para você, em nome de Jesus, tenha a disciplina de Neemias. Ele começou e ele terminou. E se você pensa que ele terminou 52 dias depois, você está enganado. Porque o muro foi terminado em 52 dias sim. Mas, alguém leia para mim aí, vamos ver aqui se eu tenho o capítulo, eu esqueci de colocar o capítulo, mas deve ser capítulo 2, verso 3 e verso 5 de Neemias. Observe aqui, a gente sempre fala, na escola bíblica dominical fala que Neemias veio para reconstruir o muro, veio reconstruir o muro, mas veja lá o que diz, capítulo 2, versículo 3 e versículo 5. Pode ler. Mais alto, meu querido. E disse ao rei, que o rei viveu para sempre, como o meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está segundo dos meus pais está devastada, as suas portas foram destruídas pelo fogo. E disse ao rei, se for ao teu agrado, e se o teu servo puder cuidar com a tua Benevolência. Para que eu a reconstrua o quê? Cidade. A gente fala do muro, mas não foi lá para reconstruir o muro. Ele foi lá para reconstruir uma cidade. Aí, no capítulo 6, versículo 15, o que acontece? 52 dias depois, o muro vai estar pronto. Aí todo mundo grita assim, hey! 52 dias nós fizemos um milagre. Deus fez um milagre no nosso meio. Em 52 dias, menos de 2 meses. Ele orou e jejuou quanto tempo? De 90 a 120. E ele construiu em quantos dias o muro? 52. Mas ele acabou o projeto? Não acabou o projeto. Ele ainda tinha coisa para fazer. O que ele vai ter que fazer ainda? E ele vai ser disciplinado para fazer. A totalidade do projeto de Neemias incluía resolver o problema de culto. Não adianta eu só cercar a cidade. Eu tenho que dar aquilo que eles precisam diante de Deus. Eles têm que se acertar com Deus. Eu vou protegê-los dos inimigos, mas eles têm que se acertar com Deus. Neemias capítulo 7, versos 1 e 2, e depois o 4 e 5. Alguém leia para mim, bem alto aí, rapidinho. Neemias 7, 1, 2, 4 e 5. Depois de o muro ter sido, 4 e 5? É 1 e 2, 4 e 5. Depois do muro ter sido concluído, e Deus ter colocado as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Nomeei Hanani, meu irmão, para governar Jerusalém, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Tá, isso é 1 e 2? Muitos. Agora o 4 e 5. Você viu aqui na leitura que ele vai começar a restaurar o processo cultico, certo? Ele vai nomear um governador, aí já está o governador já, né? Ele vai nomear um cara para liderar, porque ele vai embora. Ele sabe que ele vai embora. Ele vai nomear um cara para governar o povo. Culto e governo. O que mais? 4 e 5 agora. A cidade era grande, contudo, havia poucos moradores nela, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. O meu Deus, então, pôs no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo, para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que tinham voltado primeiro, e nele achei escrito o seguinte. E aí então ele vai chamar as pessoas, vai falar, esse terreno aqui era seu, né? Você voltou. Então você tem o direito aqui do terreno, nós vamos ajudar você, nós vamos construir a sua casa e você vai morar aqui, porque é direito seu. Ele vai ver quem tem direito, vai pegar as cartas
né, das pessoas que saíram do exílio e voltaram. E aí ele vai povoar a cidade. Não adianta nada você colocar um muro numa cidade e não ter gente na cidade para morar. As pessoas estavam todas dispersas. Poucas pessoas moravam em Jerusalém porque ela estava arrasada. Arrasada. Aquilo não era lugar para se viver. Mas ele vai restaurar culto. Ele vai restaurar a administração política e ele vai restaurar a cidade como um todo. Olha, eu vou perguntar para você, quantos dos seus projetos já ficaram inacabados no meio do caminho? Quantas coisas você já falou assim, Deus me chamou para fazer isso, e você começou no gás, você saiu do retiro, e aí você falou assim, ó, agora eu vou fazer, e você começou, porque é sempre assim, você começa o negócio, começa com força, aí depois vai perdendo, e depois de repente você deixa uma obra inacabada no meio do percurso. Uma vez eu comprei um carro, um Fiat Palio, e eu comprei o carro usado, e o carro tinha um risco no para-brisa. Olha um risco, pensa num risco feio, parece que alguém pegou um prego assim, e riscou o para-brisa do carro. O carro era bonito e tal, mas tinha esse defeito. Eu comprei o carro e falei assim, a primeira coisa que eu vou fazer nesse carro vai ser trocar o para-brisa desse carro. Eu não vou andar no carro com o para-brisa desse jeito. E outra coisa que ele tinha era um barulho no tampão traseiro. Eu falei assim, eu vou arrumar esse negócio. Comprei o carro. Quando a gente compra o carro, o que acontece com a gente? A gente fica, né? E aí não tinha dinheiro para trocar o para-brisa. E aí, o que acontece? Eu fui andando com o carro. Para encurtar a história. Eu vendi o carro com o para-brisa do mesmo jeito que o tampão batendo. Por que aconteceu isso comigo? Porque eu fui acostumando com o que me incomodava. E passou um tempo, aquilo já não me incomodava mais. Eu sabia que era certo fazer. Eu devia fazer. Eu prometi para mim mesmo que eu ia fazer. Mas eu não fiz. Eu me acostumei. Quando você se acostuma a desistir das coisas no reino, você vai começar a achar que isso é normal. E você vai replicar isso na sua história. Estou falando dentro do reino de Deus. Você entra no processo, você trabalha 2, 3 meses e você abandona o processo. A tua igreja fica em maus lençóis. Você entra em outro processo, você pensa que é mal, porque na igreja é um negócio engraçado. Todo mundo pensa que é moleza fazer alguma coisa. Todo mundo pensa, trabalhar com criança? Trabalhar com criança é moleza, gente. Você chega lá, distribui uns docinhos para os bichinhos, põe umas coisinhas lá para eles rabiscar, e passa lá, rapidinho, passa lá uns 40 minutos, você volta para o culto depois, feliz da vida. Todo mundo pensa que é fácil, até você pegar as onças e começar a tratar com as oncinhas lá dentro. Aí você vai ver que não é fácil. Qualquer coisa dentro do reino de Deus, a gente sempre olha e fala assim, é fácil. Aí você entra no processo. Aí passa um mês, passa 2, passa 3, você já está falando assim, não era do jeito que eu imaginava. Não vou continuar não. A gente vai começar a utilizar desculpa. Todo mundo que não é disciplinado, olha bem para mim, é bom de desculpa. Porque a vida transforma você em bom de desculpa. Porque você é disciplinado. É a maneira que você tem de se defender. Ou você é um cara disciplinado, ou você é bom de desculpa. Tem um escritor francês que ele fala essa frase aqui, eu achei fantástico, eu tenho que colocar esse povo. Quase todas as nossas falhas são mais perdoáveis do que os métodos que concebemos para escondê-las. Ou seja, das desculpas que a gente arruma para encobrir as nossas falhas, os nossos erros. Como ser disciplinado? E aí eu encerro. Como que eu faço para ser disciplinado? A primeira coisa que você tem que fazer é reconheça que existe uma engrenagem trabalhando dentro de você, que a força motriz se chama indisciplina. A indisciplina, ela gira a desculpa, e essas duas engrenagens juntas, elas vão levar você consequentemente ao fracasso. E o problema é que se fosse levar só você para o fracasso,
problema seu. O problema é que todos nós juntos aqui, olhando para o reino, se todos nós continuarmos sendo indisciplinados, nós vamos continuar dando desculpas, e nós estamos indo rumo ao fracasso, todos juntos aqui. E não é isso que Deus espera de nós. Então, bota um X nesse negócio, acaba com isso. É a primeira coisa que você tem que fazer. Para você ser disciplinado, você tem que quebrar esse ciclo. Quebra. Começa a ser uma pessoa que joga fora a indisciplina. Você tem que aceitar. Gente, tem uma coisa difícil para a gente, aceitar os nossos próprios erros. Aceite. Você viu que eu aqui na frente não tive medo de dizer para vocês, eu estou aquém na questão de disciplina. Eu preciso melhorar. Quebre esse negócio. Reordene a sua história. Coloque o reino de Deus realmente na ponta. Você diz que você tem um rei. Você diz que o seu rei é Jesus. Você diz que é Ele que está sentado no trono da tua vida. Então deixa Ele mover as peças. Deixa Ele dizer para você, isso aqui é mais importante do que isso aqui, filho. Deixa esse negócio de lado, isso aqui está te atrapalhando no reino. O reino é mais importante, o reino é prioridade. Tem alguma coisa que está interpelando, está interferindo na questão de progresso no reino, na tua história. Deus vai falar, joga isso de lado. E a importância disso, eu vou resolver para você, cara. Eu não sou um estraga-prazer, não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas para você. Quem vai dar, gente? Quem vai dar? É Deus que vai dar. Deixa Deus reordenar. Diga para você mesmo, eu sou um cara indisciplinado com relação às coisas do reino de Deus, que se você não fizer isso, nada vai mudar. E a última dica aqui que eu trago para você é, mude o foco com relação à questão de manter a sua atenção. Mantenha a sua atenção nos resultados. Porque se você se concentrar na dificuldade, você vai se desencorajar. Vai acontecer com todo mundo isso. Se eu confesso para você que eu pensei muito nas dificuldades de ser pastor, antes de dizer sim para Deus. Eu nunca olhei para o ponto final da minha história, da minha corrida, como o apóstolo Paulo fala. Eu nunca olhei, eu olhava para as dificuldades, e enquanto eu olhava para as dificuldades, eu continuava dizendo para Deus, não, e não. Mas um dia, milagrosamente falando, Deus transformou esse negócio na minha história, e é por isso que eu vim parar aqui. Você precisa entender, tira o olho da dificuldade, não. Eu não estou falando para você que ela não exista, ela existe, mas tira o olho dela, porque senão você vai ficar desanimado. Coloque o olho no resultado, livre-se das desculpas, Se tem dificuldade legítima, porque sempre vai ter uma dificuldade legítima, solucione essa dificuldade, supere ela. Plante uma árvore da autodisciplina dentro da sua vida e plante ela hoje. Hoje. Porque é o melhor dia da sua vida para você plantar uma árvore, é hoje. Que Deus nos abençoe e que você seja um exemplo a ser seguido. No temor à palavra de Deus, no envolvimento pessoal e na disciplina. Neemias dá um show para a gente nesse sentido. Deus nos abençoe, irmãos. Logo mais aí, no decorrer da nossa programação, a gente vai ter um tempo de reflexão. Eu tenho certeza que Deus ainda vai mexer no nosso coração. Vamos fazer uma oração, encerrando esse momento, e aí então nós partiremos para o próximo momento. Senhor, nós te agradecemos muito a oportunidade que o Senhor tem dado, e nós estamos aqui crescendo. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo exemplo de Neemias, que continua nos surpreendendo a cada dia. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, não só a entender essa mensagem, não só colocar ela no cérebro, mas deixar ela descer para o coração, e que promova, essa descida promova mudanças abençoadoras na nossa história, e principalmente do reino do Senhor na igreja local. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém.
Deus os abençoe. Cíntia.